Ok, gente, então a gente fala agora sobre o artigo 5º da Constituição, tá? Eu tenho até a impressão que se eles forem fazer, sei lá, dentro do que eu tenho visto, alguns artigos da Constituição são bem aplicáveis no concurso para tribunal, mas depois no final do direito constitucional a gente vai até dar para vocês o número dos artigos, né? Se lembra que eu dei para você o número dos artigos do Código de Processo Civil, né? Eu darei sobre os artigos da Constituição, aqueles que você vai dar uma lida, tá? Vai dar uma lida. E é interessante que a Constituição ela é fácil de entendimento. A linguagem da Constituição é uma linguagem muito simples, né? Não precisa você ler os 250 artigos da Constituição, mas certamente tem aí uns 10 ou 12 que eu queria que você lesse. E um dos artigos que eu vou querer que você ler é o artigo 5º, que é um artigo enorme. Ele tem 70 e tantos incisos, né? Então vamos lá. Se você tiver com a Constituição na mão, eu espero que esteja, né? O artigo 5º da Constituição, ele fala da seguinte maneira, olha só: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Então, nesse artigo, que basicamente ele é conhecido como o artigo da isonomia, né? Que todos são iguais, né? Perante a lei. Então, se todos são iguais perante a lei, não se pode fazer nenhum tipo de diferenciação a quem é estrangeiro e quem é brasileiro. Isso é uma verdade? Claro que não. Claro que não. Tem estrangeiro que não pode fazer coisas que o brasileiro pode. Todos têm igualdade de direito à vida? Todos. Isso é absoluto? Não. Porque em tempo de guerra você perde a sua vida. Porque no Brasil tem pena de morte. No caso de guerra. Durante a guerra, você pode ser fuzilado. Que no Código de Processo Penal, se não me falha a memória, processo penal militar, está constando lá, né? Como é feito até o fuzilamento, sabia? Então, no Brasil tem pena de morte? Tem. Em época de guerra tem pena de morte, é por fuzilamento. Então, esse camarada teve direito à vida? Não. É igual a todos? Não. Então, o que você vai ter que dizer? Que a isonomia não é um direito absoluto, ele é relativo, né? Negros e brancos e índios têm alguma diferenciação na hora do vestibular ou do concurso público? Tem reservas próprias para negros, para doentes, para pessoas deficientes físicas. Isso é isonomia? Primeiro aspecto, claro que não é isonomia. Mas o 5º artigo da Constituição diz, olha, todos são iguais perante a lei. Mas acontece que para que eu possa igualar a lei, para que eu possa igualar todos, eu preciso dar, às vezes, certas diferenciações de direito a alguns. Eu preciso dar mais vantagens a alguns para que no final todos fiquem iguais. Por isso que diz, olha, é um aspecto teleológico, todos são iguais à lei, ou todos são iguais perante a lei, você pode ler da seguinte maneira: todos têm que ficar iguais perante a lei, ainda que eu tenha que tratar de forma desigual os desiguais. Porque para que eu faça os negros ficarem iguais a todos, eu preciso tratá-los de alguma forma diferenciada. E é por isso que tem uma norma muito aplicada ao direito, de que vamos dar aos desiguais tratamentos desiguais, para que eles no fim fiquem iguais. Então, quando você lê o todos são iguais perante a lei, você tem que ler de uma interpretação teleológica. Todos hão de ficar, todos têm que ficar iguais perante a lei, ainda que eu tenha que tratar de forma
diferente um ao outro. Então, é um artigo lindo, né? Muito bonito esse artigo. Muito bonito. Todos têm direito à liberdade. Tem todos direito à liberdade? Não, é relativo. Porque se você cometer um crime, você não tem mais esse direito à liberdade. Você vai preso. Liberdade, todos têm direito à segurança, à propriedade. Você tem direito à propriedade? Tem, tem. Claro que tem. E se você tem uma casa, um apartamento, sei lá, vou dizer uma fazendinha. Uma fazendinha. Se você tem uma fazendinha, é tua? É tua. Você pagou? Pagou. Registrou? Registrou. É tua? Tua. Você faz o que você quiser com ela? Você vai ter que dar uma função social a ela. Porque se você pega uma fazenda, abandona por lá, tem 20 anos, você nunca apareceu por lá, alguém vai entrar, usa o capião, perdeu. Você vai reclamar para quem? Para o Papa Francisco? Não. Porque você perdeu o direito àquela propriedade. Então, até o direito à propriedade é um direito relativo. Então, na prova pode cair alguma coisa assim, quer dizer, no artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, todos têm direitos, tal, à propriedade. Portanto, a propriedade, a vida, tal, é um direito absoluto? Não, nenhum deles é um direito absoluto. Tudo é um direito relativo. Muito bem. Aí, no artigo 5º, vai falar assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Essa é uma realidade hoje, né? São iguais, mas é verdadeiro? Ainda não. Mas estamos correndo atrás disso. Outro: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o que é isso aqui? É o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É que ninguém é capaz ou obrigado a fazer ou a deixar de fazer, senão uma lei, senão por lei. Só a lei pode obrigar você a fazer. Só a lei pode obrigar você a não fazer, te impedir de fazer. Sem a lei, você não pode fazer nada, meu irmão. É o princípio da legalidade. Por quê? Porque vai ter que seguir o princípio da isonomia. Porque só a lei é capaz de te fazer. Só a lei é capaz de dizer que você não faça também. Só a lei. Tanto para você, quanto para o negro, quanto para o índio, quanto para o doente, quanto o deficiente. Todos têm que ser iguais perante a lei. Perante a lei. Só a lei. Mas tem, por exemplo, a associação, né? Você é obrigado a entrar em associação com alguém? Não. Mas por que você não é obrigado a estar associado a alguém? Porque a lei diz que você não é obrigado a se associar. Você pode vender uma propriedade? Pode. Pode porque você quer vender? Não, porque a lei diz que você pode vender a propriedade. Em tempo de guerra, o coronel lá pode mandar o sargento matar o soldado lá, fuzilamento? Pode. Por quê? Porque ele é poderoso? Não. Porque a lei diz que ele pode mandar fuzilar. Esse é o princípio da legalidade. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quer dizer, você pode pensar o que você quiser. Você pode falar o que você pensa. Não é nenhum crime. Você pode dizer que você seja a favor da droga. Pode falar, pode. Você não pode fazer apologia disso. Olha, gente, tal, vamos embora, todo mundo fumando maconha, cocaína, tá, falando nessa. Não pode. Essa apologia é um crime. Mas você pode dizer, olha, eu particularmente sou favorável à liberação das drogas. Pode. Eu posso dizer... Mas eu sou favorável ao casamento com 3 pessoas. Já não são 2 agora, homem com homem já não pode? Eu sou favorável, homem com homem, com homem, com homem, com outra mulher. 5 junto, tá, tudo junto ali, tudo junto é juntado, tal, misturado, né? Se eu posso falar, posso, não tem problema, não tem problema. O que eu não posso fazer é o anonimato. O que muitas vezes existe, às vezes na internet, é exatamente isso. O cara falava o que queria, mas ficava no anonimato, disse por um disse, isso não pode.
Então é livre a manifestação do seu pensamento. Mas desde que você embaixo assine Silas de Souza Melo. Beleza? Que bonito. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material e moral à sua imagem, né? Quer dizer, é aquele artista de televisão que vai para a praça pública, fica de biquíni, né? E aí vem um fotógrafo e fotografa essa grandeza. E ela então processa o fotógrafo, uma imagem, né? Uma imagem, danos morais. E claro que nesse caso não pode. Por quê? Não pode, porque na verdade o que é assegurado, o direito de resposta proporcional ao agravo, a lei da indenização do dano moral ou a imagem, mas é preciso que esta imagem tenha sido resguardada por ela. Se ela foi para a praia pública de nudismo e ficou nua, e ela é figura pública, será fotografada. Quando ela fez isso, que no fundo ela queria ser fotografada, porque ela vive da mídia. Então como ela pode agora processar a mídia por danos morais? A invasão de privacidade é quando você se recolhe a sua privacidade e ela é quebrada de forma ilegal para invadir de maneira traumática e não permitida a intimidade de alguém. Aí tem o dano moral. O que se propõe aqui nesse artigo é garantir o direito de resposta. Ou seja, quando você é agredido na mídia, a mídia fala, o Jornal Nacional, o Bonner lá diz o seguinte: olha, o Silas é um camarada feio, velho, barrigudo. Ele levou 3 segundos para falar. Eu quero 3 segundos na Globo para dizer, olha, não sou feio, não sou velho, não sou barrigudo. Direito de resposta. Proporcional. Por que proporcional? Porque se o Bonner falou que o Silas é velho, barrigudo e orelhudo, e levou 3 minutos, eu não posso pedir o dia todo. Tem que ser proporcional. Mas tem que ter direito de resposta. É a liberdade religiosa, lá no 6. Lá no 8, limitação de crenças. Aqui está no 8, no inciso 8 do artigo 5º da Constituição, diz assim, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Quer dizer, deixar de ter direitos só porque ele é um religioso. Quer dizer, eu não posso deixar de fazer um concurso porque eu sou presbiteriano. Já imaginou? O Silas é presbiteriano, sou mesmo. O Silas é presbiteriano. Então, como ele é presbiteriano, ele não pode fazer concurso para juiz federal. Isso não é isonômico, isso não tem isonomia, né? Por isso que diz assim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, política, etc. Se você for ver lá, talvez outro interessante que é inviolável, sigilo de correspondência, não deve ser isso, o exercício de qualquer trabalho também. Não, com calma esse artigo aqui, está muito bacana. Ele é livre exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quer dizer, de qual é a tua profissão? Né? A minha profissão é X, sou médico. Sou. Como eu sou médico, eu tenho lá meu CRM, 52.24.855.4, está lá, é meu CRM, como médico, né? Mas eu tenho que estar adstrito às normas da minha profissão. Eu não posso ser médico e daí fazer o que eu quiser. Aí vai ser exercício ilegal, vai ser curandeirismo, qualquer coisa aí. Mas eu também sou advogado, né? Então, como eu também sou advogado, eu tenho que estar dentro das normas da ordem dos advogados. Tem lá a minha OAB, 178557. Muito bem. E assim estamos lá. Todos podem se reunir pacificamente sem armas. Então, se perguntar a você, todos podem fazer reuniões? Pode. Na praça pública? Pode. Isso é de forma incondicional? Não, incondicional não. Você só pode fazer
reuniões em praça pública, primeiro pedindo autorização, comunicando, né, a autoridade que você vai estar lá, respeitando se alguém já tinha marcado o local, né? Mas uma coisa é certa, não pode ser armado. Não pode ser armado, tá? Abre parênteses aí, vamos abrir parênteses. Essa lei de desarmamento, desculpa, eu sou contra. Ladrão só entra no prédio e assalta todo mundo que sabe que só ele está armado. A população não pode se defender. Ladrão só entra no ônibus, toda mão lá, toda mão no chão. Faz isso, sabe por quê? Porque sabe que ninguém está armado. Entendeu? Mas o pessoal do PSOL, absurdo nada, fica tranquilo. Né? O povo devia ser bem mais armado. Com regras, tudo bem, mas deixa isso para lá. Muito bem. A criação de associações. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas, blá, blá, blá. Chegamos aqui no 23. O 23 é legal. Artigo 5º da Constituição, no inciso 23, tá? A propriedade vai atender à função social. Quer dizer, você não pode ter uma propriedade e falar, a propriedade é minha, eu faço o que eu quiser. Isso não é verdade. Você não faz o que quiser com a sua propriedade. A sua propriedade tem uma função social. Você deve morar nela ou não, você deve trabalhar nela ou não, deve plantar ou não, criar boi ou não. Agora, abandonada completamente, uma terra enorme, ninguém pode fazer nada, você fica... Não, ela tem que ter uma função social. E se ela não cumpre a função social, existem sanções administrativas. E a sanção administrativa mais pesada é a desapropriação. Você pode valenciar alguém lá no presidente e dizer, olha, isso aí é função social, tal, interesse público, tal. Desapropria isso. Você perde a propriedade. Perde. Mas é minha. Não tinha função social. É que nem a empresa. A empresa também, muitas vezes, a empresa é mantida porque ela presta uma função social. Ela emprega muitas pessoas. E empregar uma pessoa significa dar comida para alguém, crianças, dar escola para alguém, etc. Não. Que a gente respeita muito a tua propriedade, mas não pode deixar de dar a ela uma função social. Então a propriedade não é um direito absoluto, ele é relativo. Você concorda? Ok. Então tem que dizer, lá no 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública e interesse social. Quer dizer, alguém diz, por necessidade, toma a tua terra. Acabou e vai reclamar para o Papa Francisco, que aliás é ótimo, Papa. Sou fã do cara. Sou fã do Papa Francisco. Pois bem. Vamos fazer um intervalozinho, que eu vou preparar aqui mais alguns artigos para a gente voltar a conversar. Beleza?